Conforme o programa, vamos ter de imediato o primeiro painel sobre o tema a responsabilidade social do indivíduo na família e na comunidade, cujo moderador é o Sr. Dr. Oswaldino Monteiro. Caro Dr. Oswaldino Monteiro, agradecia que ocupasse o seu lugar, por favor. Neste painel temos 3 subtemas e, por conseguinte, 3 comunicações e 3 oradores. Por isso, aproveito para convidar os senhores oradores do painel para ocuparem seus lugares. O senhor doutor Eduardo Jorge Gomes da Costa, que estará na videoconferência, por favor. O senhor reverendo Fernando Monteiro Lopes Souza, responsável do Ministério da Família no Distrito Sul, Igreja Nazareno, por favor, seu lugar. Ok, tá bom. E finalmente o senhor doutor Jairzinho Lopes Pereira, por favor. Antes de passar a palavra ao senhor moderador para dirigir o painel, aproveito para lembrar a todos os oradores e a atenção do senhor moderador que o tempo para cada intervenção deve ser respeitada, de modo a não termos derapagem nos tempos estipulados para os vários momentos e possamos cumprir sem sobressaltos o nosso programa. Agradecemos desde já a colaboração de todos. Senhor moderador, a palavra é sua para dirigir o painel. Muito bom dia. Aproveito para cumprimentar as entidades públicas aqui presentes, as entidades também religiosas e os representantes de diversos setores da sociedade civil. Foi dito que terei que ser mais ou menos rigoroso no cumprimento do tempo, mas não me foi indicado, na verdade, qual é o tempo disponível a cada moderador. Imagino que serão mais ou menos 15 minutos, entre 15 e 20. A senhora ministra está a dizer que são 10 minutos. Não estou a ver o meu colega e amigo aqui ao lado, Jairzinho Lopes, a falar em 10 minutos, mas vai cumprir. Então, isso já é um bom começo. Muito bem. Sem mais delongas, então, eu queria sublinhar este fator tempo. Temos aqui um programa bastante denso e com muitas atividades previstas. E também chamar a atenção posteriormente da plateia para o caráter mais incisivo nas intervenções que serão feitas e também, em relação ao mesmo ponto, também sublinhar este importante elemento para os comunicadores. Sem mais delongas, então, eu passaria a palavra ao Dr. Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque, que vai apresentar o tema intitulado Importância da Família na Estruturação Social. Bom dia a todos. Não sei se porventura me estão a conseguir ouvir. Sim? Estão a conseguir ouvir? Bom dia. Conseguem ouvir? Sim? Estão a conseguir ouvir? Agradecia somente, por favor, que me dissessem se me estão a conseguir ouvir. Sim? Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu começo por cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Ulisses Correia e Silva. Cumprimento a Sra. Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, a Doutora Filomena Gonçalves. Cumprimento todas as pessoas que estão unidas neste fórum,
e naturalmente na pessoa do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra, cumprimento as igrejas presentes, as ONGDs, as associações, etc., que todas as pessoas se sintam cumprimentadas. Dado o pouquíssimo tempo que temos cada um, não é? Procurarei, de facto, ser sintético e ir ao essencial. Antes de mais, queria dar-vos os parabéns pelo desenvolvimento desta iniciativa, desta extraordinária iniciativa. E isto porque isto manifesta desde logo uma capacidade, uma inteligência muito grande do governo, desta organização, porque em tempos de crise, de facto devemos reunir as forças vivas das comunidades e pensar aquilo que nos une, não é? Pensar o que nos une, pensar o mais importante, para sermos capazes de criar uma resiliência na comunidade e em cada pessoa, para sim dar uma resposta positiva aos tempos de crise em que estamos inseridos. Eu ouvi com muita atenção a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, ouvi com muita atenção a intervenção da doutora Filomena, da Sra. Ministra, e aquilo que me tocou é que eu estive agora há pouquinho tempo em Inglaterra e estive também há pouquinho tempo em Espanha, em 2 conferências. E é muito curioso, porque ao ouvir estas palavras, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer da Sra. Ministra, ao ouvir estas palavras, eu pensei de imediato, estamos todos no mesmo barco, não é? Porque aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nos transmitia, desta crise que nos envolve a todos, né? Ouvi em Inglaterra, ouvi em Espanha e ouvi também em Portugal. Isto quer dizer que, em boa verdade, todos estamos a sentir verdadeiramente, a tocar-nos na pele, a tocar-nos nas vísceras, não é? A tocar-nos nos ossos, por assim dizer, a questão da crise. Mas também, dizia, que é em tempos de crise que nós temos a oportunidade de refletir sobre questões determinantes. E uma das questões determinantes é precisamente esta, é a questão da família. Mas não podemos pensar a família sem pensarmos a sociedade em que nós estamos. E em que sociedade é que nós estamos? Ora bem, essencialmente, nós estamos numa sociedade complexa. Isto foi aquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Ulisses. Nós estamos numa sociedade complexa. Uma sociedade complexa é uma sociedade que tem mecanismos que nós muitas vezes até nem os compreendemos muito bem. Sabemos que eles existem, sabemos que estamos todos a ir numa onda, mas dizemos, mas porquê que isto acontece? Não é? Porquê que aconteceu a pandemia? Porquê que aconteceu um conjunto de crises nas que estamos inseridos? Porquê que acontece a inflação? Porquê que acontece um conjunto de fenómenos? Ou seja, há um conjunto de fenómenos que se dão porque estão todos interligados. Chama-se isto, vivemos numa sociedade complexa, vivemos numa sociedade interligada, de fenómenos complexos. Numa sociedade complexa, também acontece que temos que saber gerir o desconhecido. Daqui a um bocadinho eu já vou falar da família. Temos que saber gerir o desconhecido. E este encontro de hoje, este encontro sábio, não é? Este fórum que vocês estão a organizar, é exatamente para quê? Para tentar, no fundo, todos pensarmos em conjunto estas crises em que estamos todos envolvidos e procurar as melhores respostas em conjunto, porque é em conjunto que se encontram as respostas, não é? Há bocadinho dizia o Sr. Ministro, isto não pode ser só o governo a pensar as questões, temos que ser todos, as associações, as ONGDs, as igrejas, todos reunidos, as famílias, todos reunidos a pensar as melhores soluções. Então,
Então é preciso também, nesta sociedade complexa, saber controlar o desconhecido. Ou seja, e como é que nós vamos controlar o desconhecido? Controlar o desconhecido é preciso ferramentas amplas, ferramentas mentais que nos saibam levantar, muitas vezes, do nosso sofá para estar atento a tudo aquilo que está a acontecer. Depois temos que também saber que a sociedade de hoje é uma sociedade de grandes incertezas. E, finalmente, sabemos, e o Sr. Ministro também colocou, também usou esta palavra, vivemos também numa sociedade célere, não é? Muito rápida. Então, eu diria, vivemos numa sociedade com 4 características. Primeiro, uma sociedade complexa. Segundo, uma sociedade do desconhecimento, e é importante isto é, eu não tenho tempo para avançar de facto, mas é muito importante sabermos que aquilo que nós desconhecemos é muito mais do que aquilo que conhecemos, não é? E então nós temos que ser humildes no fundo perante o futuro, não é? Depois vivemos numa sociedade de incerteza e finalmente vivemos numa sociedade acelerada. Ora, é neste contexto que nós temos que pensar a família. É neste contexto, neste olhar amplo da sociedade que nós temos que pensar a família. Então, que características é que tem a família de hoje? Claro que o tempo, há bocadinho deram-nos 10 minutos, o tempo não nos permite que nós olhemos como é que era a família antigamente. A família antes do século XVIII, mas rapidamente, só aqui estas ideias. Não é? A família até ao século XVIII era uma família autoritária, profundamente hierarquizada. Depois a família industrial, não é? E pós-industrial, é uma família em que se começa a abrir, de certa forma, um bocadinho, uma família um bocadinho mais sentimentalizada, uma família mais cordata, uma família em que os pais se aproximam um bocadinho mais dos filhos, mas realmente ainda continua a ser, na família pós-industrial, ainda continua a ser uma família autoritária. O pai, uma figura muito autoritária, não é? A partir do século XIX e de um modo muito particular no século XX, a família assume uma conotação muito diferente. Porquê? Como nós sabemos, no século XVIII e século XIX, os casamentos não aconteciam por amor, não se casava por amor, não é? O casar por amor é uma introdução do século XX, como sabemos. E, a partir de um modo muito particular da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Acontece o pai, que era o ganhador de pão, e a mãe, que era a cuidadora da família, começam, no fundo, a dizer e a olhar para a sociedade, a dizer, não, os filhos hoje pedem-nos outra coisa, não é? Hoje os filhos não nos pedem somente que sejamos, por um lado, o ganhador de pão e, por outro lado, a cuidadora da família, que era muito o papel da mulher. E então começa um outro modelo de família. Como vemos, a família foi mudando muito ao longo dos tempos. A partir dos anos 70 do século passado, não é? Dá-se um outro modelo familiar, de um modo muito particular, com a entrada da mulher no mercado de trabalho. E que família é que nós temos? E que, no fundo, é a família que chega até hoje, não é? É a família dos anos 70. Que família é esta? É uma família democratizada. É uma família convivencial. É uma família negocial. Hoje o pai já não pode chegar a casa e dizer, ó filho, tens que fazer isto, isto e isto. Ou a mãe dizer, ó filho, tens que fazer isto, isto e isto. Não pode. O pai e a mãe hoje têm que conversar, têm que se juntar, têm que se agregar para ver de facto como educar. Ora bem, então há aqui uma grande questão nos dias de hoje. E termino porque os meus 10 minutos já passaram e o senhor moderador daqui a um bocadinho corta uma palavra. Mas não queria terminar sem esta ideia aqui muito determinante, que é a questão de como é que se está a transmitir, a fazer a transmissão do conhecimento. Ora bem, antigamente bastava envelhecer para ser sábio. Hoje
Ser sábio não é sinónimo de muita idade, não é. Hoje temos que ter um conhecimento reflexivo. Então a família dos dias de hoje tem que ser uma família que ajuda a refletir. É uma família que faz perguntas e que todos, os pais e os filhos, procuram as respostas. Ou seja, então os pais hoje, a sociedade hoje, e recordamos, a sociedade é a família das famílias, não podemos esquecer disto. Em termos sociológicos, a sociedade é uma família alargada, por isso, como dizia Durkheim, é a família das famílias, não é? Então não podemos esquecer. Já não estamos no tempo autoritário em que bastava transmitir conteúdos. Não. A sociedade moderna, a sociedade complexa, a sociedade da incerteza exige que todos nós sejamos reflexivos. E a família é o local ideal para isto, porque é uma família negocial. É uma família, não é onde o pai impõe, onde a mãe decide. Já não estamos nisto. Estamos no tempo em que todos ajudamos a construir, não é? E por isso eu vejo com grande alegria este fórum, porque é um tempo de esperança. É um tempo onde nos juntamos todos, onde saímos todos muito mais ricos, onde saímos... Porquê? Porque estamos exatamente neste tempo reflexivo. E de certeza que no final desta jornada de trabalho iremos para os nossos locais, para as nossas famílias, etc., com um ar muito mais aberto, com uma mentalidade muito mais aberta, muito mais open mind, para levar aos outros, não é? Aquilo que aprendemos, aquilo que refletimos. E assim aos pouquinhos vamos transmitindo então uma sociedade que se vai abrindo aos outros. Para terminar, a última palavra, senhor moderador, e é esta. Temos que confiar mais nos jovens, muito mais, fazer deles verdadeiros protagonistas, dizer, vocês herdaram o mundo dos vossos pais, agora levai-o até às gerações vindouras. Vós, jovens, tendes esta missão, tendes a missão de serem ponte entre o passado e o futuro, e é neles que nós acreditamos. Muito obrigado, parabéns, Sr. Primeiro-Ministro, por esta jornada, parabéns, a Sra. Ministra, Doutora Filomena, e muito obrigado, Sr. Moderador, pelo tempo que me deu. Muito obrigado, Sr. Dr. Eduardo Duque, pelo tempo também, pela gestão sábia e do tempo que fez. Uma gestão típica dos tempos de crise, não é? Com uma grande capacidade de gestão do tempo. Antes de mais delongas, mais delongas, eu passaria a palavra então ao Dr. Jair, sendo certo de que no final do painel nós iríamos apresentar, digamos, as ideias fundamentais aqui desenvolvidas pelos vários painelistas. Então, caro Dr. Jairzinho Lopes, tenha bondade. Muito bom dia. Ora bem, eu gostaria de começar... Peço desculpas, Jair. Aqui peço desculpas. Eu quis acreditar na minha memória, como o senhor reverendo Fernando Monteiro Sousa chegou literalmente mais atrasado. Eu quis... Muito bem, senhor reverendo. Ok, muito bem. Senhor reverendo, peço desculpas por este mal-entendido da minha parte. Então eu passo de imediato a palavra ao senhor reverendo para fazer a sua intervenção sob o título Paternidade e Maternidade Responsáveis. Tenha bondade. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria, em nome da Igreja do Nazareno, Distrito Sul, na pessoa do seu superintendente, o reverendo David Araújo, e também em nome do Ministério da Família do Distrito Sul, agradecer ao governo pelo convite para estar convosco nesta manhã para juntos partilharmos, não é, as questões que são importantes e que realmente precisam ser debatidas, e sou grato por ter esta oportunidade nesta manhã de estar
convosco. Eu vou fazer uma abordagem, espero cumprir o tempo. Eu quis trazer não só uma abordagem mais que tem a ver com a espiritualidade, mas tendo em conta também a minha formação em psicologia clínica, eu queria trazer a abordagem psicológica e também a abordagem espiritual em relação a este tema. E vamos falar sobre a maternidade e paternidade responsáveis. Desculpem. Para falar sobre este tema, temos que falar, pelo menos, em 3 pilares, quando falamos sobre a paternidade e a maternidade responsáveis. O primeiro pilar tem a ver com a diversidade de contextos familiares. Nós sabemos que nós temos contextos familiares bem específicos aqui em Cabo Verde, principalmente. Temos famílias tradicionais, temos famílias monoparentais, então temos que contextualizar, na verdade, esse tema. Temos que falar também, num outro pilar, sobre a questão do planeamento familiar, se queremos abordar verdadeiramente esse tema. E, por outro lado, a questão da saúde e bem-estar físico e emocional, que é um outro pilar, tendo em conta que nem sempre a paternidade está baseada, ou a maternidade, em relação à questão da saúde e bem-estar físico e também emocional, porque nós temos situações, por exemplo, a gravidez na adolescência, em que muitas vezes a adolescente não está preparada, nem fisicamente, nem psicologicamente, para a gravidez. Então, temos que abordar realmente nesse sentido, nesses 3 pilares. A maternidade e a paternidade responsáveis exigem o que? Uma preparação atempada, consciente e refletida. Também devem fazer parte do projeto de vida individual, mas também do projeto de vida do casal. E a sociedade, os seus atores, devem contribuir para uma consciencialização da responsabilidade da maternidade e paternidade e devem proporcionar os meios e informação adequados para que cada indivíduo se aperceba das implicações de, no futuro, vir a ter ou a cuidar de uma criança. Criar os filhos também é uma tarefa de ambos, os progenitores, que é um dos problemas que nós temos na nossa sociedade quando nós encontramos muitas mães solteiras e nós perguntamos onde estão os pais. Então, na proporção da sua capacidade, nesse sentido, ou seja, os 2 progenitores devem assumir, não é, a paternidade ou a maternidade de acordo com a capacidade, observando as necessidades inadiáveis dos menores. A este princípio fundamental dá-se o nome maternidade e paternidade responsáveis, conceito em plena vigência nos dias atuais e que merece especial atenção. A decisão de alguém ter um filho deve ser previamente pensada e implica mudanças na vida que poderá também implicar alterações nos comportamentos cotidianos. Uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência, quando a adolescente está ainda a estudar, provoca mudanças terríveis e principalmente quando nós sabemos que precisam muitas vezes de deixar de estudar e precisam muitas vezes também, e com isso temos comportamentos que são bastante desajustados por causa dessa mudança brusca. É o exemplo que eu já citei, provoca grandes mudanças na vida de um ou uma adolescente, principalmente em relação
a menina e implica muitas decisões que alteram o futuro, porque quando surge uma gravidez, quando ainda a adolescente está a estudar, muitas vezes fica sem terminar os estudos, sem uma formação, e nós sabemos das implicações advenientes desta situação. Então, o princípio da paternidade e maternidade responsável significa responsabilidade. E esta começa na concepção e dura enquanto é necessário e justificável o acompanhamento dos filhos pelos pais. E cito aqui um psicólogo, professor doutor Eduardo de Sá, que é um psicólogo português, ele trabalha a questão da vinculação mãe-bebê. Ele diz uma frase que é célebre, que a gravidez começa antes da gravidez biológica, ou seja, antes da gravidez biológica precisamos de estar, a pessoa, a mulher precisa estar grávida psicologicamente, ou seja, que essa criança tem que ser desejada e amada antes da sua concepção biológica. A paternidade e a maternidade responsáveis significam que é dever dos pais assegurar à criança também um nome e sobrenomes. E coloquei entre parênteses registro, no sentido em que, até na escolha do nome, nós temos crianças que sofrem bullying por causa do nome. E temos muitas crianças sem um sobrenome do progenitor em Cabo Verde. E são coisas que precisam ser refletidas e pensadas. Significa também o direito à convivência familiar, colocando os filhos a salvo de todas as formas de discriminação, vedando especificamente as designações discriminatórias relativas ao estádio da filiação. A parentalidade responsável significa garantir maior afetividade aos filhos. A afetividade é um motor para o desenvolvimento saudável, tanto ao nível físico como psíquico. E nós temos estudos, nomeadamente, o grande psicanalista René Spitz, que é um estudo conhecido como hospitalismo de Spitz, em que ele fala claramente e que nós vemos e constatamos o atraso no desenvolvimento físico e também psíquico dos filhos por causa da ausência da afetividade. O afeto é fundamental no desenvolvimento do ser humano. E ser responsável, tanto como mãe como pai, é dar essa afetividade que a criança precisa para que seja saudável. O princípio da paternidade e maternidade responsáveis também está intimamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Este constitui a base da comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento físico e psíquico e a realização de todos os seus membros, principalmente das crianças e dos adolescentes que são dependentes dos progenitores. E eu entro agora noutra perspectiva, que é a perspectiva espiritual. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Eu já procurei na Bíblia heranças que Deus deixou e nós temos que assumir essa parte também, porque nós somos um país de matriz cristã. E então precisamos voltar para a palavra de Deus. E então precisamos entender, eu nunca encontrei na palavra que Deus tivesse nos deixado outra herança, mas a palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Isso quer dizer que o maior presente do céu
comparações. E então, precisamos pensar em relação a isso. Atender às necessidades da criança, principalmente quando as crianças são dependentes. Estabelecer limites. Fazer com que eles, não é? Ou elas, crianças, entendam que não podem fazer tudo o que querem. Embora hoje em dia, praticamente, as crianças é que mandam, muitas vezes, nos lares. São constatações para pensarmos nesta manhã. Ser paciente é um outro conselho. Definir regras claras, realistas e consistentes. Também é um outro conselho. Tomar decisões participadas. Nós ouvimos há pouco o primeiro interveniente a falar sobre a questão que hoje, não é, as decisões são tomadas em comum, em casa. A ditadura já passou. Pensar 2 vezes antes de agir, principalmente quando estamos perante os nossos filhos. As crianças aprendem mais com os exemplos do que com as palavras. Quando as nossas palavras contradizem os nossos comportamentos, podemos ter certeza que teremos problemas em casa com os nossos filhos. Proporcionar tempo de lazer, que é fundamental para a saúde física e emocional da família. Brincar com os filhos é o melhor presente que eles podem receber. E coloquei entre parênteses, vivemos na era das tecnologias. E muitas vezes, por causa do sentimento de culpa, porque os pais não estão presentes, não dão afeto, não dão carinho. E muitas vezes nem sabem o que se está a passar com os filhos na escola ou em qualquer outro lugar. Tentam compensar, dando tablets, dando telemóveis e muitas outras coisas. São coisas que não preenchem o vazio, não é? Que a ausência do pai ou da mãe provoca na vida dos filhos. Então, tomemos cuidado. Para concluir, vivemos num mundo de rápidas e profundas transformações, onde as normas, os valores, os princípios básicos da vida são constantemente mudados. E, de facto, a família vive hoje no meio de um mundo de tensões, divisões, contestação de valores éticos e morais vigentes e de ruptura da unidade familiar. Uma sociedade madura e consciente assume a questão do planeamento natural da família como um projeto global de amor, de vida, de saúde e de justiça. E muito obrigado pela vossa atenção. E, se não me falha a memória, Pitágoras tinha dito: educa o menino ou a criança, não será necessário castigar o homem amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reverendo. Estive aqui a tentar desempenhar um papel não tanto quanto elegante, tendo em conta o tempo que se deu, mas creio que a mensagem que passou também era de interesse a todos nós, de modo que conseguiu concluir as suas ideias. De seguir, então, eu passaria a palavra ao Dr. Jairzinho Lopes Pereira, com o tema Valores e Princípios da Sociedade Cabo-Verdiana, Novas Tendências, seja ao nível pessoal, familiar ou social. Tenha bondade, Sr. Dr. Jairzinho. Ora bem, muito bom dia. O moderador é um amigo de longa data, eu vou procurar facilitar-lhe a vida o mais possível e confinar-me aos 10 minutos. Ora bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, na pessoa da Sua Excelência Ministra Filomena Gonçalves. Cumprimento todo o governo e todos aqui presentes. Eu tenho muito gosto em estar aqui presente nestes 10 minutinhos, dizer-vos de forma sumária aquilo que penso sobre o tema que me foi proposto. E como os académicos, por norma, gostam de complicar, eu vou começar por complicar algumas coisas. Vamos fazer uma breve e longa viagem
ao ano de 410 da nossa era. É o ano em que as tropas de Alarico conquistam a cidade de Roma e temos uma situação que faz muito lembrar o período em que estamos a viver. O mapa geopolítico do Ocidente está em alterações profundas e há um conjunto de reações, começa a culpar um e outro, guerras por aí e por lá, movimentos de migrações, algumas pestes e pandemias pelo meio, muito lembra os anos em que vivemos, e houve um africano de nome Aurélio Agostinho, conhecemos-los por Santo Agostinho, que escreve uma obra chamada Cidade de Deus, que todos já ouviram falar, mas uma obra que talvez muita gente não ouviu falar, ou umas obras que são os sermões. Agostinho escreve algo que eu vou procurar ler-vos muito brevemente, em que ele diz o seguinte. Primeiro dou-vos a versão original, que é para não dizerem que eu estou aqui a inventar alguma coisa. Ele diz: mala tempora, laboriosa tempora, hoc dicunt homines, bene vivamus et bona sunt tempora. Nós somos tempora. Repito, nós somos tempora. Quale sumus, talia sunt tempora. Ou seja, tempos difíceis, tempos de sofrimento, eis o que as pessoas dizem, mas digo-vos, vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos. Nós somos os tempos. O que somos serão os tempos. Ou seja, o que Agostinho está aqui a fazer, eu sou um fã da literatura parénética, ou seja, passo a vida a ler os sermões de Santo Agostinho e Padre António Vieira, recomendo, é o apelo à responsabilidade individual. O que eu estou aqui a tentar fazer é dizer-vos que é preciso insistir na responsabilidade individual. É o elefante na sala. É preciso insistir na responsabilidade individual. Não vamos a lado nenhum sem essa insistência, a responsabilidade individual. E aí também temos de insistir nessa mutação. Eu muitas vezes venho de férias e procuro dialogar com pessoas mais experientes, mais velhas, mais conhecedoras do que eu da realidade cabo-verdiana, e vejo que há uma certa rendição na sociedade cabo-verdiana. Nos picos onde sou originário, vou lá, falo com as pessoas dizem, mas os tempos mudaram. Não, os tempos não mudaram. Mudaram as referências, as pessoas é que mudaram. Por exemplo, falou-se aqui dos meninos mandarem em casa. Os meus pais deram-me tanta porrada, mas eu sou incapaz de bater nos meus filhos. Sou incapaz. Eu costumo dizer isto mesmo aos meus filhos. Eu levei tanta porrada que eu sou incapaz de bater em vós. Porque eu acredito que violência gera violência. Mas atenção, não bater nos filhos não significa não disciplinar os filhos. Significa que há meios mais pedagógicos e até mais profícuos, mais frutíferos, de educar os filhos. Eu tenho 2 rapazes, 9 e 6 anos. Nunca os bati, espero, e sei que nunca farei tal coisa. Mas há meios de disciplinar e a responsabilidade individual é muito importante. O tema que me foi proposto faz-me lembrar o seguinte: valores da sociedade cabo-verdiana. Eu acredito que não há valores típicos de uma nação. Eu nunca vi uma nação, por exemplo, a dizer, olha, nós somos uma nação de cobardes. Nós nos assumimos como uma nação de incultos, de ignorantes. Os americanos são home of the free and land of the brave. Mas os cabo-verdianos também são corajosos. Eu nunca ouvi um cabo-verdiano se assumir, olha, eu sou um cobarde. Não há valores típicos de uma nação. O que há, e eu costumo dizer, insisto nesta ideia, o senso comum resolve muita coisa. O senso comum resolve muita coisa. Eu não preciso de muito, aí a responsabilidade individual outra vez. O senso comum. Eu, por exemplo, lembro-me no primeiro ano em que cheguei à Finlândia, cheguei a Helsinki, a começar o meu doutoramento, entrei no elevador na faculdade e estavam para aí 4 ou 5 pessoas. Entrei no elevador, olá. O pessoal começou a olhar para mim.
este tipo veio do Marte ou da Lua, não se cumprimenta ninguém na Finlândia, no elevador, é toda a gente olhar para o ar, ninguém diz nada, não se cumprimenta. Bem, eu comecei a aprender, comecei a adaptar-me, essa coisa de cumprimentar as pessoas na rua na Finlândia, ouvi dizer que agora já está a mudar, mas pronto. O que eu quero dizer é, nós adaptamos às situações. E a responsabilidade individual tem a ver com isto. Um professor tem a responsabilidade de preparar bem as aulas. Um professor que não prepara aulas não está em condições de exigir, estou a ver o tempo, não está em condições de exigir muito dos alunos. Um padre que não prepara bem a homilia não está em condições de exigir muito dos paroquianos, muito dos congregantes. Ou seja, um governante que não prepara os dossiês, não trabalha em condições, não está em condições de exigir muito dos governantes. E depois também há um outro aspecto. Uma sociedade civil que não se engaja, não trabalha, não aplica, não está em condições de exigir muito do governo. Eu costumo dizer que a responsabilidade individual, o bom senso, resolve muita coisa. Nós temos um país, uma nação conhecido, um país conhecido como um país de referência em termos de resistência, a nossa própria história indica isto, é evidente que temos registros documentais que dizem o contrário, mas são registros de preconceitos, de indivíduos que chegaram da Europa e não quiseram observar bem a sociedade. Temos uma nação também conhecida pelos atos de solidariedade em momentos difíceis e tivemos a oportunidade de ver isto no contexto pandémico em que vivemos, sobretudo da diáspora. Portanto, são valores fundamentais, a solidariedade, a interajuda, o respeito. Eu, por exemplo, fico chocado, eu só tenho 40 anos, fico chocado quando hoje vou à sementeira. Eu, como dizem os portugueses, eu passo-me. Eu aprendi a cavar a terra num sistema, aqueles que sabem cavar a terra, chamamos de sistema de renque, em que um vai à frente, o outro vai atrás, e quando chega ao extremo tem que fazer as covas para alinharem. Mas o que é que acontece hoje? Nós vamos, o que está à frente para e começa a falar ao telefone. Bem, é um problema, porque eu estou atrás, tenho duas opções. Ou dou-lhe uma enxadada nas pernas ou paro. Como a segunda opção é mais sensata, eu paro. Portanto, ele, porque não respeita as regras do trabalho, força-me também a indolência, quer dizer, eu tenho que parar. Porque lá está, é a responsabilidade individual, é a questão das interferências das novas tecnologias que temos de aprender a lidar, não é? Temos situações, por exemplo, eu já entrei numa casa em Cabo Verde com 4 membros e vi 4 plasmas. Isto choca-me, reparem, isto é o cúmulo do individualismo, temos de combater isto. E num país onde se queixa de tudo e de mais alguma coisa. Isso choca-me, lá está, é a responsabilidade individual, são os valores de base. Se há um mal que temos de combater em Cabo Verde, é a falta de responsabilidade. A falta de responsabilidade e a falta de noção de responsabilidade individual. Volto a insistir neste aspecto. Padres, insistam com os vossos paroquianos, cada um que cumpra as suas responsabilidades. Professores, insistam com os vossos alunos, cada um que cumpra as suas responsabilidades. Mas também não chegam aí às salas de aula embriagados. Não, sim. Não chegam às salas de aula embriagados porque já perdem toda a autoridade para exigirem qualquer coisa dos vossos alunos, não é? E cada um, médicos, deem o vosso melhor. Cada um que dê o seu melhor, servidores públicos, deem o vosso melhor. Acreditem, isto resolve muita coisa. Se não 100%, é capaz de resolver 95%. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jairzinho Lopes,
eu queria aqui, perto de mim, uma informação do pessoal da organização. Não sei se me poderiam dar. Tem a ver com temos um tempo para exposições das ideias, debate, não está previsto também aqui no programa, não sei. Não? Eu queria fazer só um apanhado das ideias fundamentais. Sim, pode, Sim, pode. mas pode, depois pode. desse apanhado haverá algum tempo para que a plateia coloque algumas questões? Não? Ou será feito isso nos trabalhos do grupo? Depois Ótimo, será feito. muito obrigado. Bom, eu vou aqui tentar, de certo modo, ajudar-vos e sugerir, de certo modo, algumas ideias que foram aqui apresentadas pelos 3 panelistas. Eu começaria pelo último, o Jairzinho. O nome é Jairzinho, eu tenho a tendência de o chamar Jair, por questões de amizade e a proximidade de longas datas. E o Jair incidiu-se em questões, como disse ele, em momentos de crise, se calhar agora mais do que nunca, é preciso, primeiro, lições da própria história. De certo modo, revisitar o exemplo que ele aqui apresentou, recorrendo à história antiga, tanto aqui recorrer também à própria história enquanto, sei lá, um repositório de lições que poderá ser extremamente importante para enfrentarmos esses tempos, não é? Que disse ele que não são novos tempos, mas entretanto nós é que fazemos com que sejam novos ou não, em que enfrentamos. Aqui a questão que aprofundou de uma forma muito pertinente tem a ver com a questão do apelo à responsabilidade individual, não é? E também a sugestão dele de que é preciso, se calhar, recorrermos ao próprio senso comum, não é? Para encararmos um conjunto de situações que a priori parece ser difícil, mas que entretanto, recorrendo a esse senso comum, nós poderemos encontrar respostas para os desafios que enfrentamos. Recuperar os valores fundamentais, não é? O que ele chamou de valores de base da sociedade. Aqui acabou por apresentar um conjunto de exemplos práticos, não é? No nosso dia a dia, valores que temos que recuperar, temos que portanto, reintroduzir nas nossas práticas do dia a dia e cumprir então a questão da responsabilidade, que segundo o Jair acaba por ser, se calhar, a estratégia para resolver um conjunto de situações, não é? Não muito abonatórias que nós enfrentamos na nossa sociedade. O senhor reverendo Fernando Sousa também aqui tocou num conjunto de aspectos que, de certo modo, não são aspectos que constituem novidades de fundo, mas em momentos de crise também temos esta necessidade de rever com outros olhos aspectos que a priori podemos considerar que já estão conquistados, mas que em momentos como este que estamos a enfrentar, precisamos de revisitá-los e analisá-los com outras perspectivas. Portanto, o senhor reverendo aqui pontua um conjunto de elementos que devem ser recuperados e trazidos para o debate mormente neste momento de crise, ou de crises. Mais uma vez a questão da responsabilidade paternal e maternal, o direito à convivência familiar, tanto a maior afetividade aos filhos, tanto a questão da responsabilidade familiar, neste caso paternal e maternal, como também um aspecto da própria dignidade da pessoa humana. E eu aqui aproveitaria inclusive para questionar ou para levantar questões que têm a ver com como é que nós enfrentamos essas questões relacionadas com o direito à convivência familiar, com a questão da afetividade, com a questão da idade familiar, a partir do olhar da responsabilidade maternal e paternal, num contexto de transformações também imposto pelas próprias crises. Porque as crises também acabam por ter as suas influências em tudo aquilo que tem a ver com a convivência familiar, em tudo aquilo que tem a ver com a questão da afetividade, em tudo aquilo que tem a ver com a dignidade da própria pessoa humana. Falou e apresentou aqui um conjunto de elementos que nos interpelam no que diz respeito, por exemplo, à interpretação dos novos modelos de família que nós temos hoje, as transformações sociais que nós temos enfrentado nos últimos tempos, mas entretanto acabou por nos apontar esta complexidade que também ela é evidente dentro daquilo que são os modelos familiares, e indicando também os 3 pilares, os pilares da diversidade dos modelos familiares,
o pilar do planeamento familiar é a questão da saúde e bem-estar físico e emocional. E para terminar, eu também gostaria de tocar em alguns pontos que o Dr. Eduardo Duque trouxe à nossa consideração, e dentre esses pontos eu gostaria de destacar a questão de estarmos a viver numa sociedade complexa. Uma sociedade complexa, e ele caracteriza essa sociedade complexa como uma sociedade acelerada, o ritmo extremamente acelerado, uma sociedade de incerteza, uma sociedade do desconhecido, uma sociedade, tanto já disse, com um grau de complexidade evidente. E trazendo esta problemática da complexidade social para aquilo que nos traz aqui, para aquilo que nós estamos aqui hoje reunidos, é tentar também, a partir deste ângulo, refletir sobre como é que as crises nos impuram para afrontar esta questão da complexidade social. E, tanto, como é que as crises que nós estamos a vivenciar nos últimos anos aqui em Cabo Verde, como é que essas crises trazem-nos, portanto, novas interpretações e novas indagações sobre a questão desta complexidade social. A ideia conclusiva que ele, portanto, o primeiro orador partilhou, tem a ver com a questão de como é que se está a fazer a questão do próprio conhecimento dentro das famílias, não é? A família de hoje, se efetivamente tem disponibilizado tempo para refletir e tempo para a procura de respostas. E esta procura de respostas, que tem que ser uma procura dialógica, se assim posso dizer, uma procura partilhada, uma procura negociada, elementos esses que são, quer queiramos, elementos fundamentais ou elementos característicos da família nos últimos tempos, tendo em conta a própria conceptualização que ele fez dos vários momentos da evolução da família ao longo da história, portanto, recente da própria humanidade. Creio que foram esses os pontos fundamentais que foram aqui apresentados pelos nossos, tanto panelistas. Agradeço imensamente as pontuações que acabaram por trazer para este fórum, sendo certo de que muitas das ideias que aqui foram apresentadas serão oportunamente debatidas e aprofundadas e, sobretudo, socializadas de uma forma muito mais claro está, portanto, alargada, e inclusive também, certamente, algumas delas não vão reunir consenso, e é normal, porque também isso faz parte do próprio debate em si. Agradeço a vossa presença e muito obrigado a todos.